Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui novamente para darmos continuidade à história de Jacó. No último capítulo nós vimos que Jacó foi enganado por Labão e teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir a mão de Raquel. Então assim ele fez, trabalhou mais 7 anos sem pagamento nenhum e conseguiu finalmente ter a mão de Raquel. Vamos dar continuidade à história de Jacó e o finalzinho, até o encontro de Esaú. Vamos falar hoje que Jacó lutou com Deus e no finalzinho o encontro de seu irmão Esaú. Mas primeiro vamos orar, pedir intercessão do Espírito Santo. Então vamos. Bondoso Deus e soberano Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na sua presença para revermos, Senhor, a história de Jacó. Essa história tão emocionante e de muito aprendizado para todos nós. Espírito Santo de Deus, usa minha boca, usa minha mente, para que possa sair palavras somente abençoadas, somente palavras que provêm de Ti. Ensina-me, Senhor, a falar da Tua palavra verdadeiramente. Senhor Deus, abra a mente dessas pessoas e o coração também, para que elas possam receber a Tua palavra com bondade e gratidão. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Pega suas Bíblias aí. Vamos rever a história de Jacó. Em Gênesis 31, vamos rever aqui que Deus manda Jacó voltar para a sua terra. Jacó trabalhou lá 14 anos com o seu tio Labão, e não havia assim conseguido muita coisa, Trabalhou e Deus havia feito uma promessa para ele e Jacó havia pedido que ele gostaria de voltar para a sua terra, voltar para a terra de seus pais. Mas aí tinha um grande problema de que ele havia deixado lá para trás, que era seu irmão, E tinha enganado seu irmão Esaú. Mas Deus, em sonhos, novamente, disse para Jacó se levantar e sair dali para ir para a sua terra. E então, Jacó trabalhou e Labão enganou várias vezes Jacó, E Jacó pegou as suas coisas, poucas coisas que havia conseguido ali, Raquel furtou também umas imagens, de deuses do seu pai, que havia tido valores, E Labão se sentiu enganado, porque levou as suas filhas. Então Labão se sentiu enganado, furioso, e foi atrás de Jacó. E então Labão ficou furioso, por às vezes ter sido enganado. E antes disso, aconteceu que o anjo falou com Jacó em sonhos. Está em Gênesis 31, 11. Disse assim: e o anjo de Deus disse-me no sonho: Jacó. Eu respondi: estou aqui. O anjo prosseguiu: levanta os olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicado e malhado, porque tenho visto tudo o que Labão vem fazendo a ti. Que Labão estava enganando Jacó também. Eu sou o Deus de Betel,
onde usiste uma coluna e fizeste um voto. Você lembra aquele voto que Jacó fez com Deus, né? Que ele havia sonhado que tinha uma escada. E então Jacó viu Deus e fez um acordo com Deus, né? Fez um voto com Deus e levantou uma pedra lá, ungiu aquela pedra, vocês lembram? Naquela história passada. Então ele está dizendo aqui que ele tinha feito um voto. Portanto, levanta-te, sai dessa terra e volta para a terra dos teus parentes. Então Raquel e Leia lhe responderam: será que ainda temos partes da herança na casa do nosso pai? Ele nos considera estrangeira. Ele vendeu e gastou tudo o que foi pago por nós. Então aqui Raquel e Leia se sentiu também enganada, né? Porque o pai havia vendido as coisas e deixaram poucas coisas para eles, né? Então Raquel se sentiu no direito de furtar, né? E que também não é certo, né? Raquel e suas filhas enganaram o seu próprio pai também. Veja que essa história é engano atrás de engano. Onde a gente planta, a gente colhe. E enquanto a gente não se entrega totalmente para Deus, né? Enquanto a gente não tem aquela intimidade com Deus e decide voltar para trás, tem consequências, né, de erros e erros para frente. Então vamos ver aqui mais à frente que aí Labão, Jacó saiu com suas filhas dali, Raquel furtou o pai e Labão se sentiu enganado. Labão foi atrás de Jacó. Então Labão teve um sonho com Deus e Deus havia falado para ele não mexer com o seu filho, com o seu ungido, que seria Jacó. E isso está aqui em Gênesis 31, 22. Vamos ver. 3 dias depois, Labão foi avisado que Jacó havia fugido. Então, levando consigo seus parentes, perseguiu Jacó durante 7 dias de jornada e alcançou-os nas montanhas de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonhos a Labão, o amorreu, e disse-lhe: cuidado, não fales a Jacó nada, nem de bem e nem de mal. Então aqui vimos que Deus, desde aquele voto que havia feito com Jacó, né? Ele vem protegendo o seu servo Jacó. Labão ficou perseguindo ele por 7 dias e aí que ficou bravo e queria ir se vingar de Jacó, mas Deus avisou Labão para que não falasse nada com ele, para que não chateasse ele nem com o bem nem com o mal. Então vejamos aqui que Deus protege, né, os seus servos. Mas Labão encontrou com Jacó e disse: por que fizeste isso comigo? E ficou apalpando as coisas para ver se achava os seus deuses, né? Lá as suas imagens, e não encontrou nada porque Raquel e Leia havia enganado, escondeu uma na tenda da outra para o pai não achar. Mas ali eles conversaram e acabaram que entraram em acordo, em paz entre eles si mesmo. Então Jacó saiu dali porque Deus havia mandado e ele precisava de refazer a sua vida, refazer sem ajuda de ninguém, sem enganar ninguém, né? Somente dependendo de Deus.
Então Jacó saiu por mais 7 anos, e nesses 7 anos Deus prosperou Jacó multiplicamente, ricamente. Mas Jacó havia tido tudo, havia tido todos os bens, ele estava muito rico, muito próspero, mas Jacó estava infeliz. Jacó estava triste, sabia que estava faltando alguma coisa, estava sendo abençoado materialmente, mas no seu íntimo, no seu coração, ele estava acabado, ele estava triste porque faltava algo na vida dele. Então Jacó saiu dali sozinho e teve um encontro com Deus, isso mesmo, com o próprio Deus. Deus havia aparecido para ele em forma de um anjo. Jacó havia encontrado um varão, um anjo, né? Como disse, em forma de teofonia. Esse Deus faz, né? Do jeito dele, da maneira dele, e se encarna de forma de teofonia. E Jacó precisava de ter esse encontro. Quando temos alguma coisa a tratar com Deus, temos que ter essa intimidade. Ficarmos sozinhos é algo que somente nós temos com Deus intimamente. Então, para ser uma obra completa, um perdão completo, devemos ter essa experiência com Deus no nosso íntimo, porque Jacó tinha tudo, mas Jacó faltava a sua salvação. Então Jacó ali lutou com Deus, com aquele varão a noite toda, e chegou o dia amanhecer. Então Jacó agarrou ao anjo, e o anjo viu que Jacó tinha prevalecido aquela luta. Jacó tinha vencido, mas um homem vencer a um Deus, a um anjo, como pode, né? Então aqui em Gênesis 32, 24, diz assim: porém Jacó ficou sozinho, e o homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou na junta da coxa de Jacó, e essa se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixe-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele perguntou: qual é o teu nome? Ele lhe respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e os homens prevalecestes. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que diga o teu nome. O homem respondeu: por que me pergunta o meu nome? E ali o abençoou. E Jacó deu-lhe o nome naquele lugar de Betel, dizendo: de fato, vi Deus face a face, na minha vida, a minha vida foi preservada. Vejamos aqui, muitos pensam que Jacó lutou contra Deus, né? Mas, na verdade, Jacó lutou com Deus. Jacó lutou ao lado de Deus. Jacó lutou pelos seus erros, batalhou a noite inteira pelos seus pecados, por tudo que havia feito, né? Coisas difíceis na nossa vida. Devemos fazer isso, pedir a ajuda de Deus, para Deus lutar conosco ao nosso lado. Há muitas lutas em nossa vida. Qual é a sua luta que você passa? A luta que você passa é uma luta financeira? É uma luta de doença? É uma luta de um casamento? O que você passa? Convide Deus para lutar com você. Ele lutar
ao seu favor, porque Deus não tem prazer na infelicidade de ninguém. Deus nos diz sempre assim: eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Ele também nos diz: eu irei contigo por onde quer que andares, e eu abençoarei todas as tuas mãos, todas as tuas obras das tuas mãos. Onde a minha presença é ser perfeito, e te abençoarei grandemente. Tá vendo? Deus nos promete isso. Deus nos diz: se você andar comigo, se você andar nos meus caminhos, eu lutarei contigo, eu te abençoarei as obras das tuas mãos, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então Deus é o nosso favor, Deus não é o nosso contra. Então, se você está passando por alguma dificuldade, confie em Deus, convide Deus para entrar na sua vida, não desanime. Nós temos problemas diariamente, todos os dias. Ainda a palavra de Deus diz: basta a cada dia o seu mal. Então temos o mal, temos dias difíceis, todos os dias, uma luta para ser vencida. Mas essa luta é ser vencida sim, mas ao lado de Deus, ao lado do seu Criador, a qual tanto te ama e quer te dar tantas bênçãos. Convida Ele para entrar na sua vida, para lutar contigo contra tudo o que está desfavorecendo você, desfavorecendo a sua vida. É um pecado que você não está conseguindo vencer, um perdão, é uma doença, é uma vida financeira. Deus vai te honrar, confia em Deus, Ele vai te honrar. Ele sempre nos promete, e a todas as passagens da Bíblia, a toda vida de profeta, de pessoas na vida que anda com Deus, Deus sempre o abençoou. Havia lutas sim naquela vida dessas pessoas, de todos, mas as pessoas que estão na Bíblia, profetas, pessoas que andaram com Deus e confiou em Deus, tiveram lutas, mas no final foram todas vencidas ao lado de Deus. Mas vimos aqui que Jacó saiu ferido, Jacó saiu mancando, né? E quantas vezes em nossas lutas, em nossas vidas, saímos machucados, feridos. Nós erramos muito, né? Muitas vezes nós não conseguimos consertar nossos erros, porque depois de ter feito, somente Deus. Mas Deus vem aqui te falar hoje que Ele está ao teu lado para lutar com você e prevalecer para você as lutas. O que nós não conseguimos vencer, Deus vai lá e consegue. Deus desmancha tudo, Deus refaz tudo. E Jacó, vimos aqui que Jacó ficou fraco, mas é na fraqueza que seremos abençoados, é na fraqueza que nós procuramos Deus, é na fraqueza que nós clamamos, que nós choramos. E quando clamamos a Deus, chamamos a Deus para interceder por nós, para lutar a nosso favor, para lutar conosco. Você sabe como que Deus, se você vence Deus, como Jacó venceu? É na fraqueza, é no nosso clamor, é no nosso derramar, é da nossa sinceridade. Deus não resiste a um coração quebrantado. Vocês sabiam disso? Então, por isso que Deus lutou com Jacó. E aquela luta toda, naquela fraqueza, Jacó se tornou forte. Saiu ferido sim, como muitas vezes nós saímos, né? Mas Jacó prevaleceu aquela luta. Jacó prevaleceu todos aqueles pecados
que ele havia feito tudo para trás, que enganou seu irmão, seu pai, todas aquelas coisas que ele fez para trás. Ele prevaleceu aquela luta ao lado de Deus. Paulo nos diz, quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Por que Paulo disse isso? É porque é na fraqueza que levamos as nossas orações até o Pai. É na fraqueza que nós somos sinceros. É na fraqueza que clamamos e quebrantemos o nosso coração ao nosso Senhor. E é na fraqueza que Deus nos acolhe e que Deus nos torna fortes, não é verdade? Então, quando você se sente fraco, não se sinta inútil, se sinta abençoado. Vai ao teu quarto, ajoelhe-se, clama a Deus, sinceramente, quebranta o seu coração diante de Deus. E eu te garanto que Ele vai te dar a vitória, que Ele vai lutar com você ao teu lado e você vai conseguir prevalecer. Todas as suas dificuldades, todos os seus erros serão quebrados, serão refeitos pelas mãos do Criador, nosso Deus. E então aqui Jacó se levantou mancando, mas fortalecido na fé, revigorado e forte para ir enfrentar a outra etapa. E qual seria essa etapa? Enfrentar o seu irmão Esaú. Jacó, todo limpo, todo tranquilo, com a consciência agora limpa e fortalecido por Deus, leve. Então Jacó decidiu encarar o erro que ele havia feito com seu irmão. Mas quando ele saiu de lá, vocês lembram que Esaú queria matá-lo? Então Jacó disse, eu irei enfrentar o problema. É onde devemos fazer. Quando erramos e quando formos fortalecidos por Deus, quando tivermos essa intimidade com Deus e Deus nos fortalecer, devemos levantar a cabeça e seguir em frente e seguir e enfrentar o problema. Então Jacó isso o fez. Jacó mandou os seus servos ir na frente, levar presentes para o seu irmão e ficou para trás, mais atrás, com os seus filhos, com Raquel, com José, com Leia e seus filhos. Então Esaú ficou sabendo que Jacó estava indo até ele e enviou vários guerreadores, várias pessoas, 400 homens. Mas quando Jacó encontrou o seu irmão, Jacó se prostrou, se humilhou, pedindo perdão, se sentindo pequeno. Jacó disse a Esaú, eu sou o seu servo, esses são os meus presentes, me perdoa, Jacó se humilhou para Esaú. Muitas vezes em nosso caminhar, em nossa vida, devemos se sentir humilde, devemos sermos humildes sempre, humildes e pedir perdão, enfrentar o problema e pedir perdão. Isso não se considera uma humilhação, mas sim para Deus, agrada aos olhos de Deus, porque você é humilde a reconhecer os seus erros. Então Jacó disse a Esaú que ele daria todos os seus bens. Por quê? Para recompensar
os erros que ele fez, o que ele havia roubado de seu irmão Esaú, de forma com arrependimento. Mas quando Esaú viu seu irmão Jacó, o que vocês acham que ele fez? Deus havia também protegido, como sempre, o seu servo Jacó. Mas Deus havia preparado tudo para Jacó, porque quando somos sinceros com Deus, quando tentamos consertar os nossos erros humildemente, Deus é a nosso favor, Deus luta com a gente, Deus nos protege, Deus prepara o caminho para frente, Deus quebra todas as muralhas para frente, Deus faz um leão se tornar um gatinho. Que lindo, né? Deus é maravilhoso. Deus faz um inimigo voltar a ser seu amigo, assim como fez com Jó. Vocês lembram de Jó? Os amigos de Jó ficou ali acusando Jó, e Jó permaneceu na sua fé. E o que Deus fez? Deus foi atrás daqueles homens de amigo de Jó, que se falavam amigos de Jó, entre aspas, né? E Deus deu ordem para aqueles homens voltar e abençoar Jó. E Jó ficou rico, Jó foi muito abençoado. Assim Deus faz por nós, quando nós andamos com Deus de todo o coração, de toda sinceridade. Deus muda tudo, Deus prepara o seu caminho, Deus coloca os seus inimigos e torna eles como um amigo para lhe ajudar, para lhe erguer. Confia nisso. Então Deus já havia preparado tudo para Jó. Deus havia conversado com Esaú. Isso mesmo. Então, quando Esaú viu Jacó, ao invés de matá-lo, ao invés de se vingar, Esaú deu-lhe um abraço no seu irmão e o perdoou. Jacó quis dar todos os seus bens, Jacó quis ser o seu empregado, Jacó quis ser o servo de Esaú, mas Esaú era rico, porque Deus também havia abençoado Esaú, porque Deus fez um chamado também para Esaú, e Esaú aceitou. Então, quando a gente aceita o chamado de Deus, Ele nos prospera, Ele nos abençoa. Então, Esaú era rico. Esaú não quis aceitar a oferta de Jacó. Esaú disse ao seu irmão: meu irmão, eu lhe perdoo, eu não preciso de nada seu, apenas te perdoo, eu já sou bem, eu já sou rico. Então Esaú abraçou o seu irmão e ali fez aquela reconciliação maravilhosa, né? Deus é perfeito quando faz as suas obras. Deus, quando age em nossa vida, você dá essa legalidade para Deus. Deus é maravilhoso. Deus transforma, Deus quebra e refaz. Isso mesmo. Confia em Deus. Você está aí hoje, triste, pensando que você perdeu a batalha. Mas espere no Senhor, espere em Deus. Luta ao lado de Deus. Chama Deus para ficar contigo, para lutar contigo. Quebranta o seu coração, seja sincero. Eu te garanto que Deus vai te fortalecer, que Deus vai te abençoar. E aquela luta, aquele pecado, essa doença,
essa luta que você passa por qualquer motivo, esse casamento, tudo lhe será refeito pelas mãos do Criador, pelas mãos de Jesus, Yeshua, Remachia, pelas mãos de Abba, que é o Pai. Então confia no Senhor e Ele tudo fará e fará perfeito. Pode ser que demore. Vimos aqui na história de Jacó, que Jacó teve que sofrer. Jacó passou por suas lutas e passou por tempos e tempos, mas confiando em Deus. Mas Deus deu a vitória a Jacó. Não foi da noite para o dia, foi de tempos e tempos. Jacó teve que passar por um deserto para depois Deus lhe dar o jardim, lhe dar o florescer da vida, lhe dar as suas bênçãos. Então você não desista, confie em Deus e Ele tudo fará. Ele vai fazer com que aquela pessoa te perdoe, Ele vai fazer com que aquela pessoa que às vezes você fez o mal se torne seu amigo. E se torne seu amigo de coração, se torne seu amigo para lhe ajudar, para lhe estender as mãos como pode. Olha como Deus age. Um inimigo, uma pessoa a qual você fez errado, a qual a gente faz errado. Eu estou no meio disso, né? Também me incluo nisso. E Deus pega uma pessoa que você fez o mal e faz aquela pessoa ser seu melhor amigo, ser um amigo que te ajuda em todo momento. Deus faz a sua pobreza uma riqueza. Deus faz de uma enfermidade a sua saúde, a restauração da saúde. Deus faz um casamento arruinado, quebrado, e Deus refaz, restaura esse casamento, mas um casamento que será para a glória de Deus, um casamento que será para a santificação de ambos, tanto da esposa quanto do marido e de seus filhos. E essa família Deus ergue em seu altar para louvar e glorificar o santo nome de Deus. Então vimos aqui que foi feito, foi liberado aquele perdão, e Esaú seguiu o seu caminho com paz, e Jacó o seu caminho em paz, e ambos foram felizes, ambos conseguiram a sua vitória, ambos conseguiram lutar e prevalecer aos seus erros. Confie em Deus, Ele tudo fará por você. Vamos orar? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Pai, por essa história, por esse aprendizado maravilhoso que é essa história de Jacó. História essa, Pai, a qual nos mostra que devemos confiar em Ti, que devemos nos tornarmos fracos para sermos fortes, que devemos sermos humildes, que devemos sermos fracos e clamar a Ti e depender de Ti, Senhor. História essa que nos ensina, Pai, que devemos procurá-lo de toda sinceridade,
e quebrantar o nosso coração a Ti, Senhor. Senhor Deus, abençoa essas pessoas que estão aqui, Senhor. Quebranta o coração delas, Senhor. Luta em favor delas, Senhor, pelas lutas que elas vêm passando, Pai. E prospera essas pessoas, Senhor, que seja, Pai, pelo perdão, pela reconstrução de suas vidas, que seja financeira, ou que seja, Senhor, uma reconciliação de familiares, ou de um casamento. Ó Senhor Deus, prospera, levanta, quebra as muralhas, Pai, da vida dessas pessoas. Se for uma saúde, Pai, vai de encontro a essa pessoa e restaura essa família, restaura essa saúde, restaura, Senhor, a vida dessas pessoas. Deus, Espírito Santo de Deus, fica conosco a todo momento, momentos de nossas vidas, pois precisamos de Ti a todo momento. Precisamos, Senhor Deus, das Tuas mãos para nos guiar nos Teus caminhos. Coloca-nos, ó Pai, no Teu aprisco. Coloca-nos, ó Pai, debaixo das Tuas asas e nos protege, Senhor. E nos ergue, Senhor, e nos guie nos Teus caminhos, no caminho da verdade. Senhor Deus, agradecemos por Tuas palavras, agradecemos, Senhor, por estar sempre conosco, Senhor, nos guiando, nos protegendo, nos abençoando. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com as pessoas que necessitam, que precisam dessa mensagem. Evangelize também. Vocês podem evangelizar levando a palavra de Deus, levando esse vídeo para dar conforto às outras pessoas. Fiquem com Deus, que Deus lhe abençoe sempre. Amém.